você não for inscrito, se inscreva para não estar perdendo nada que formos postando aqui e confira o primeiro link na descrição. Sempre deixamos um presente gratuito ali que pode te ajudar muito em sua caminhada rumo ao sucesso. Muitas pessoas lhe dirão como sair das dívidas, mas você precisa saber como usá-las para seu benefício. Muitas mentiras são impostas pelos ricos sobre os pobres e a classe média. Podemos ver alguns padrões de mentiras impostas a essas pessoas no livro Pai Rico e Pai Pobre. Todas essas ideias erradas de investimento, dinheiro e dívidas vêm da mesma mentalidade. Economizar dinheiro, viver abaixo de suas possibilidades. Isso remete ao medo do dinheiro que muitas pessoas têm por simplesmente não saber como ele funciona. Assim, como todas as outras ilusões, a ideia de que você tem que sair das dívidas e permanecer longe delas para ter sucesso é uma mentira e se repete porque as pessoas não têm educação financeira. Eles simplesmente não entendem o que é dinheiro, como funciona e como colocá-lo para funcionar. Você deve sair da dívida porque é ruim. O principal motivo pelo qual os chamados especialistas dirão para você sair da dívida é porque eles acreditam que a dívida é ruim para você. Lembre-se de que as mentiras que identificamos são as maneiras pelas quais os ricos continuam ricos e garantem que os pobres continuem pobres. Isso pode ser contra-intuitivo, especialmente quando algumas dessas ilusões, como saldar dívidas e economizar dinheiro, parecem que o ajudariam a ficar rico, mas esse é o golpe. Os ricos têm dívidas, eles geralmente carregam muitas dívidas. Mas eles têm ativos que compensam a dívida que carregam. Na verdade, os ricos não apenas carregam dívidas, mas também as usam para ficar mais ricos. Os ricos sabem que se todos entendessem a dívida e como usá-la para ficar rico, eles teriam mais competição pelos ativos que compram com essa dívida para ganhar muito dinheiro. Os ricos e chamados especialistas financeiros também acham que são as pessoas mais inteligentes do mundo. Então, eles pensam que, para a maioria das pessoas, a dívida é ruim. Porque, para eles, a maioria das pessoas é estúpida demais para usar a dívida da maneira certa para enriquecer. Mas eles falam com muita hipocrisia. Eles falam sobre como a dívida é ruim e como você deve sair dela, mas também ganham dinheiro vendendo coisas para pessoas pobres e as criticam quando elas compram com um cartão de crédito. Porém, os próprios ricos pedem empréstimos ou usam cartões de crédito para pagar coisas como carros, férias, roupas, TVs, casas e muito mais. Em última análise, a diferença entre ricos e pobres quando se trata de dívidas é entender a diferença entre dívidas boas e dívidas ruins. O projeto Pai Rico existe para ajudar a nivelar o campo de diferença entre ricos, pobres e suas dívidas. Queremos ensinar a você a diferença entre dívidas boas e dívidas inadimplentes. Saia de dívidas inadimplentes e contraia dívidas boas. A inadimplência é a dívida que o torna mais pobre, como dívidas de cartão de crédito, empréstimos para automóveis e muito mais. Esse é o tipo de dívida usado para comprar passivos. Ironicamente, essa é a dívida com a qual aqueles que dizem que a dívida é ruim ficam ricos vendendo aos pobres. Boa dívida é a dívida que o torna mais rico, como um empréstimo para uma propriedade de investimento ou para a compra de um equipamento para o seu negócio que lhe trará retorno. Este é o tipo de dívida usado para comprar ativos. Os ricos usam esse tipo de dívida para comprar ativos ou criar produtos que vendem aos pobres, que muitas vezes contraem dívidas inadimplentes para comprá-los. Um exemplo fácil de boa dívida são minhas propriedades imobiliárias. Ao obter um empréstimo do banco, posso comprar um imóvel com apenas uma pequena porcentagem do bolso, no máximo 20%, mas às vezes muito menos. Em seguida, alugo esse imóvel e meu inquilino paga o custo da dívida enquanto põe dinheiro no meu bolso. Por exemplo, no mercado imobiliário, posso comprar propriedades de investimentos com dívidas. O banco vai me dar um empréstimo de 80% do preço de compra, enquanto eu só tenho que usar o meu dinheiro ou de outra pessoa por 20% do preço de compra. Meu trabalho é encontrar um negócio que pague ao banco os juros de 80%, ao mesmo tempo que forneça um retorno decente sobre meus 20%. Então, usando matemática simples, se eu tiver 100 mil dólares em dinheiro, eu poderia comprar uma propriedade por 100 mil dólares que gera 800 dólares por mês em fluxo de caixa, um pouco mais de 9% de retorno anual.
Ou eu poderia usar uma boa dívida para comprar 5 propriedades de $100.000. O banco me emprestaria $80.000 para cada propriedade e eu dividiria meus $100.000 em 5 adiantamentos de $20.000. Com juros de 5%, o pagamento dos empréstimos seria em torno de $500. Portanto, meu fluxo de caixa em cada propriedade seria de $300 por mês, $800 em aluguel, $500 em pagamento de dívidas, igual $300 por mês, para um total de $1.500. $300 vezes 5 igual a $1.500 por mês, um retorno anual de 18%. Isso é o dobro do que se eu só tivesse usado meu próprio dinheiro para investir. O negócio é o mesmo que o exemplo imobiliário. Você tem uma boa dívida que se paga. O fluxo de caixa do seu negócio cobre a dívida e gera a receita. Essa receita pode ser transformada em mais dívidas boas para criar mais fluxo de caixa. Fomos ensinados a pensar em dívida como uma palavra ruim de 6 letras, mas não precisa ser assim, especialmente quando você tem educação financeira para ver como isso pode funcionar para você. Agora, contrair uma dívida boa pode ser difícil se você cavou um buraco para si mesmo com uma dívida inadimplente, mas não é impossível. Então, sim, é importante sair da inadimplência, mas somente para que você possa começar a investir com dívidas boas. O objetivo não deve ser livrar-se das dívidas de forma completa e definitiva. Como uma boa dívida torna você mais rico. Tem um excelente exemplo de como funciona o conceito de dívida boa. Digamos que eu tenha $100.000. Talvez eu tenha herdado ou vendido algo valioso, mas eu tenho esse dinheiro. Posso colocá-lo em fundo mútuo, o que é um pouco melhor do que salvá-lo. O retorno sobre isso seria um pouco mais do que apenas colocar na economia, mas não será muito. No entanto, se eu usar esses $100.000 como entrada em uma propriedade de $500.000, então, na verdade, comprei um valor de $500.000 com apenas $100.000. A diferença, esses $400.000, significa uma boa dívida. Dessa forma, você está usando o fluxo de caixa para comprar um imóvel de $500.000, pagando apenas $100.000. Como o meu exemplo acima, se eu jogar minhas cartas da maneira certa, essa propriedade pode gerar fluxo de caixa. Portanto, não apenas aumentei minha riqueza colocando um ativo de $500.000 em minha coluna de ativos com apenas $100.000, mas também posso obter um fluxo de caixa positivo a cada mês e meus inquilinos pagarem minha dívida por mim. Isso é exatamente o que minha esposa Kim fez em uma escala menor com o seu primeiro investimento. Ela comprou uma casa de $45.000 com um pagamento inicial de $5.000, adquirindo $40.000 em dívidas boas, e ela colocou essa propriedade para funcionar. Os inquilinos pagaram a hipoteca e os impostos por ela. Ela estava lucrando ou gerando fluxo de caixa positivo de $25 por mês. Não foi muito, mas foi um começo. Ela usou a mesma prática repetidamente e continuou colocando esse dinheiro para trabalhar. Hoje, ela investe milhões, mas o conceito é o mesmo. Hoje, em vez de acreditar na mentira do saia da dívida, eu o incentivo a aumentar sua educação e começar a aprender como fazer com que uma boa dívida trabalhe a seu favor. E aí, gostou desse vídeo? Lembre-se do nosso compromisso de 3 Cs. Comente, compartilhe e crie. Comente aqui abaixo qual foi a parte mais interessante que você achou desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo ou amiga e nos ajude a ajudar o maior número de pessoas possíveis. E crie algo maravilhoso com a vida que Deus já lhe deu. Sucesso sempre, vou ficando por aqui e até a próxima. Contanto que você tenha dinheiro à sua disposição, seja seu ou de outras pessoas, você pode se tornar um investidor. O mundo hoje está cheio de investidores. Você pode ler sobre eles a todo instante. Pode encontrar diariamente entrevistas e reportagens sobre eles. Portanto, se quiser investir, vá em frente. Mas lembre-se que você quer gerar renda. Você quer ter um bom retorno, e não apenas investir. Investir não significa gerar renda automaticamente. Esse é um tópico completamente diferente. Nesse caso, você tem muito a aprender. Vou lhe ajudar contando 8 segredos para você aplicar em sua vida. Nós os chamamos de 8 segredos comprovados que todo investidor de sucesso sabe. É claro, esses 8 segredos não vão te ensinar tudo o que você precisa saber para se tornar um investidor de sucesso. Mas eles vão colocá-lo no caminho certo. Tudo depende de você. Segredo 1. Invista com a sua mente. Vamos começar com o próprio Robert Kiyosaki, que compartilhou uma ideia online com um grupo de investidores e desencadeou uma tempestade na internet que evocou uma ampla gama de opiniões de pessoas diferentes ao redor do mundo.
muitas pessoas perguntam a ele como começar a investir com pouco ou nenhum dinheiro. Ele explicou que a maior dificuldade das pessoas é entender que para investir você não precisa de dinheiro, porque você investe com a sua mente. Robert também explicou que, independentemente do campo que você escolher investir, seu melhor ativo será a sua mente. Uma vez que você tem o conhecimento, encontrará oportunidades de treinar sua equipe e você saberá como usar o dinheiro de outras pessoas. Assim, você vende sua ideia e sua equipe para assim receber dinheiro de investimento. Essa é a regra número 1 para investir. Portanto, obtenha o conhecimento que você precisa para se tornar um investidor de sucesso. Nunca invista um centavo se você não sabe exatamente o que está fazendo, porque é muito mais fácil manter o dinheiro que você tem agora do que recuperá-lo depois de você o perder. Segredo 2. Só invista em ativos. O segundo segredo para investir é muito simples. Invista apenas em coisas que geram dinheiro. Falando assim, parece que é necessário apenas ter bom senso. Porém, ter bom senso é algo que a grande maioria das pessoas que se dizem investidores não possuem. Robert escreveu um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Você pode ter ouvido falar dele, pode até mesmo ter lido. Se você leu, então você provavelmente se lembra que a lição principal ensinada no livro é comprar ativos. Isso é o segredo de tudo. Se você vai investir, invista em ativos. Mas você deve estar se perguntando o que é realmente um ativo. Eu vou te contar e quero que grave isso em sua mente. Um ativo é tudo que gera dinheiro, simples assim. Mas a maioria das coisas que as pessoas comuns, incluindo alguns investidores, chamam de ativos, custam dinheiro e não geram receita. Como um carro, casa, joias, dinheiro armazenado em cofre, bancos e etc. Quando você leva em conta a inflação e as perdas periódicas, incluindo os chamados ativos que teoricamente geram dinheiro, como contas de poupança e fundos mútuos, você acaba perdendo dinheiro em vez de gerá-lo por conta das instabilidades de valor. Esse é um dos principais motivos por que a maioria dos investidores acaba perdendo dinheiro, porque eles realmente não investem em ativos e sim em passivos. Segredo 3. Invista para ganhar o controle. Naturalmente, uma vez que você decide investir em ativos, surgirão mais perguntas como: em quais ativos devo investir? Como posso ter certeza se um ativo vai render dinheiro? E é provável que se faça a pergunta mais importante: como posso encontrar um ativo no qual investir que não seja arriscado? Embora investir seja geralmente um risco, a maioria do risco no investimento não vem do próprio investimento, mas do investidor. Portanto, um dos primeiros princípios básicos que você deve aprender sobre o investimento é que há maneiras eficazes de minimizar o risco. Uma das formas é através da educação financeira. Em outras palavras, investir pode ser arriscado, mas você não precisa se arriscar como investidor. Por outro lado, ser um funcionário também o manterá na corrida dos ratos. Para explicar melhor, vou usar uma frase reveladora de Robert, que muitas pessoas acham confusa, mas que, se você abrir sua mente, irá entender o verdadeiro poder que ela tem. Robert diz: investir é menos arriscado do que ser um funcionário. Empregos de escritório não são apenas uma ameaça à saúde, eles também podem ser uma ameaça à sua riqueza. E este é o principal motivo. Não importa o emprego que você tenha, a menos que você seja o único proprietário do negócio, você não controla seu destino. Você pode ser demitido a qualquer momento. Para comprovar isso, basta perguntar ao seu vizinho ou amigo que foi demitido no mês passado por cortes de pessoal ou algum outro motivo. Em outras palavras, você depende de circunstâncias fora de seu controle para manter seu emprego. Embora o mesmo princípio também se aplique na maioria das oportunidades de investimento, a diferença é que você pode decidir. Por exemplo, vamos considerar uma estratégia de comprar e manter ações no mercado, que é um exemplo muito arriscado de investimento. Isso é arriscado porque você tem muito pouco controle sobre o poder de compra de suas ações. O valor de suas ações oscila no mercado como uma palmeira em um furacão.
Geralmente, qualquer lucro que se ganhe nesse tipo de investimento terá muito mais a ver com a sorte do que com sua capacidade de investimento. Por outro lado, se você não quiser deixar tudo para a sua sorte, lembre-se deste conselho: invista para obter controle antes de investir para ganhar dinheiro. Na maior parte do tempo, o controle vem da sabedoria sobre como ganhar dinheiro, independentemente do mercado subir ou descer. Por exemplo, vamos considerar o tipo de investimento favorito de Robert Kiyosaki, o setor imobiliário. Digamos que você compre um prédio de apartamentos no centro da cidade. Agora que você é o dono do prédio, é você quem controla os preços, quem realiza as locações, gerencia reparos, faz o marketing e encontra inquilinos. Assim como um prédio, o crescimento do mercado é bastante previsível. Tenha o controle sobre as suas ações e esteja atento às mudanças repentinas. Segredo 4. Use o dinheiro de outras pessoas. Há um plus sobre todos os outros tipos de investimento que pode minimizar o seu risco de investimento. Para isso acontecer, você deve investir o dinheiro de outras pessoas e não o seu. Sim, você ouviu corretamente. Não invista seu próprio dinheiro. Procure investir o dinheiro de outras pessoas. Assim como apostadores de jogos profissionais querem chegar ao ponto de estar jogando com o dinheiro da casa, os investidores querem chegar ao ponto onde eles estão fazendo dinheiro com o dinheiro de outras pessoas o mais rápido possível. Explicando mais detalhadamente, o processo de investir com o dinheiro de outras pessoas funciona desta forma. Você investe seu próprio dinheiro em um ativo, recebe seu dinheiro de volta, mantém o controle do ativo, move o dinheiro que você obteve de volta com outro novo ativo, recebe seu dinheiro de volta, repete o processo o quanto você puder. Robert Kiyosaki refere-se à velocidade com que esse processo ocorre como a velocidade do dinheiro. Ter uma alta velocidade de dinheiro é a razão pelo qual os ricos ficam mais ricos, enquanto os investidores de nível médio não chegam a lugar algum com seus investimentos. Segredo 5. Mantenha a capacidade de avaliar riscos e recompensas. Outra maneira importante de minimizar as falhas de seu investimento é adquirir habilidades para avaliar riscos e potenciais recompensas. Esta é outra área em que o conhecimento e a experiência são vitais, já que avaliar riscos e recompensas nem sempre é fácil de fazer. A primeira etapa para avaliar os riscos e recompensas corretamente é eliminar seu sentimentalismo desta equação. Sendo claro, dinheiro não tem sentimentos. Basicamente, dinheiro e investimentos são apenas números. Os números podem ser calculados e medidos. Você pode comparar os números entre si e então você pode escolher números que são mais propensos a serem favoráveis à sua posição financeira. Mas você só pode fazer isso com precisão se disser adeus às suas emoções. A primeira coisa que você deve fazer ao investir é analisar e ver possível recompensa e riscos de uma forma fria, dura e realista. Em primeiro lugar, especialmente quando você está começando, nunca invista mais do que você pode perder, já que nenhum investimento, nem mesmo o mais atraente, é seguro. Por outro lado, não deixe que seus medos te dominem. Se uma análise realista mostra que as chances de ganhar são maiores do que as de perder, então é muito provável que você tenha encontrado um bom investimento, mesmo que o risco seja relativamente alto. Prepare-se para qualquer coisa que possa acontecer. Um investidor me contou uma história onde ele rejeitou comprar um terreno com valor de $10 por metro quadrado há 10 anos atrás. E que após esses 10 anos, alguém construiu um shopping center do lado desse terreno. E agora, o mesmo terreno que antes valia $10 por metro quadrado, passou a valer $500 por metro quadrado. Quantas vezes você já ouviu uma história como esta? Perder uma oportunidade dessa parece ser muito azar, não é mesmo? Mas mais do que isso, representa os casos de pessoas que não fazem nada, não dão um único passo para começar a crescer financeiramente. E quando as oportunidades finalmente aparecem, elas não estão preparadas para investir. Investir é arriscado, mas não dar nenhum passo é determinar seu fracasso. O fato é que a maioria dos investimentos que vão te deixar rico
só ficam disponíveis por um curto período de tempo. E se você não estiver preparado e com a educação necessária, oportunidades maravilhosas como essas irão escorrer de suas mãos como areia. O sucesso começa com o treinamento de seu cérebro para que ele saiba o que procurar e para que esteja preparado para quando o investimento vier em sua direção. Vendo desta forma, o investimento parece muito com futebol. Você treina, joga e então, de repente, o gol da vitória é apresentado a você. Você pode estar preparado ou não. Você pode estar em uma boa posição ou não. Mas, mesmo que você perca um gol no futebol ou perca uma grande oportunidade de investimento no mercado, sempre há outra chance de tentar marcar um gol ou encontrar outra oportunidade de investimento. Grandes investimentos são como ônibus coletivos. Mesmo se você perde um, sempre tem outro no caminho. Mas, se você não está na parada ou se você nem sabe qual ônibus é o certo, então, provavelmente, nunca subirá nessa nova jornada. Então, resumindo, se você quiser ter sucesso no investimento, deve, antes de tudo, se preparar. Segredo 7. Se estiver preparado, o dinheiro irá encontrá-lo. Por que investidores parecem sempre encontrar o melhor negócio? Parte da resposta é que eles estão sempre preparados. Se você estiver preparado, ter educação financeira, experiência, sabe o que procurar e uma boa transação é apresentada a você, o dinheiro encontrará. E você descobrirá que o dinheiro é uma lei da natureza. As boas oportunidades atraem dinheiro quase sempre, mas se uma transação for ruim, coletar dinheiro será muito difícil. É claro que nem todas as boas empresas encontram o dinheiro de que precisam. A razão mais provável para que isso aconteça é que o negócio seja bom, mas as pessoas que o dirigem não. Imagine uma situação em que você acabou de gastar $1 milhão em um carro de corrida de renome, mas o carro vem com um piloto medíocre. Quantas corridas ele vai ganhar? Provavelmente não muitas. Mas isso não é falha do carro. Você escolheu um carro com o motorista errado. No mercado imobiliário, muitas vezes as pessoas dizem que a chave é a localização de seu imóvel, mas isso só é verdade em parte. No mundo dos investimentos, seja em negócios imobiliários ou ativos no papel, a real chave do sucesso são as pessoas. Algumas das melhores ideias de negócios falharam porque as pessoas erradas estavam no comando. A lição aqui é que, investindo, você tem o conhecimento e a experiência necessária para que possa não apenas identificar as melhores oportunidades, mas também as melhores pessoas por trás de cada negócio que fizer. E se você puder fazer isso, terá uma grande oportunidade diante de você, com excelentes indivíduos no comando. Então, o dinheiro vai encontrá-lo. Segredo 8. Entenda que você realmente é ativo e passivo. Mencionamos recentemente que vários investidores em potencial estão desencorajados porque os investimentos são arriscados, mas não é só porque os investimentos são arriscados. Na maioria das vezes, é o investidor quem corre o maior risco. Se não estiver preparado, se não compreender os princípios básicos sobre o investimento, ou se você está apenas ouvindo cegamente os conselhos de pessoas que você não conhece, então seus investimentos serão arriscados. Mas, se você estiver preparado, se tiver o conhecimento básico, a experiência que precisa, se estiver no controle de seus investimentos e estiver comprometido em continuar aprendendo pelo resto de sua carreira de investidor, então os investimentos tornam-se quase certos em sua vida. Esses princípios são confirmados na prática diariamente. Muitos dos chamados investidores perdem dinheiro continuamente enquanto outros enriquecem. Há negócios lucrativos que são vendidos a um novo proprietário e quase imediatamente começam a decair. Há pessoas que compram uma propriedade que gera dinheiro e em poucos anos a mesma propriedade está cedendo e caindo aos pedaços. Mas não vamos ser tão duros com os investidores insensatos, porque esses investidores geralmente produzem as melhores oportunidades de investimento, porque eles estragam algo e logo querem vendê-lo. Então você terá a chance de descobrir o que eles fizeram de errado e consertar. Quase todas as vezes,
Isso é seguido por grandes lucros. Mas, para fazer isso, você precisa de uma grande capacidade de discernimento. Você precisa ser capaz de ver não apenas o que está à sua frente, mas também como esse investimento se desenvolverá alguns anos mais tarde. Sendo capaz de fazer isso, você será capaz de tornar-se um ativo como investidor, ao invés de um passivo. Mas lembre-se de que um investimento só terá valor se puder ser resolvido. Se um negócio não puder melhorar, mesmo com as habilidades de gestão corretas, então é um mau investimento. Tomar essas decisões corretamente também o tornará um ativo como investidor. Por fim, anote o seguinte: se você for um ativo como investidor, então é muito provável que seus investimentos se tornem ativos. Como as experiências de investimento de Robert Kiyosaki e de muitas outras pessoas ricas o mostraram repetidamente. As ideias, aqui descritas, são verdadeiramente comprovadas que fazem investimentos de sucesso. Mas elas são apenas isso, ideias. A única maneira dessas ideias poderem transformar sua carreira de investidor e sua vida é apenas se você as colocar em prática. E a única maneira de realmente colocar essas ideias em prática é aprender tudo o que você pode e, em seguida, aumentar seu conhecimento sobre eles pelo resto da sua vida. Assim sendo, não demore em começar. Uma vida de investimentos de sucesso espera por você. Agora sobre imaginação. Imagine-se podendo acordar a hora que bem desejar. Poder ir em qualquer restaurante, sem se preocupar com o preço do cardápio. Ou até mesmo proporcionar toda aquela vida que sua família realmente merece. Isso tudo se torna possível quando você empreende. Neste canal, estimulamos o ato de empreender. Acreditamos fielmente que este é o melhor caminho para suas realizações pessoais e profissionais. Por conta disso, sempre deixamos no primeiro comentário fixado um e-book gratuito te ensinando tudo sobre um novo modelo de negócio que tem feito milionários aos montes nos últimos anos. Uma ótima oportunidade para quem deseja começar a empreender. Clique no link do primeiro comentário fixado e garanta já o seu. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. A Bíblia não é apenas um guia espiritual. Ela também é um manual para criar riqueza, gerenciar recursos e viver uma vida próspera. Em suas páginas, há princípios ocultos que têm capacitado pessoas a se tornarem ricas desde os tempos antigos até o presente. Esses segredos vão além de simplesmente acumular riquezas. Eles orientam você a usar a riqueza com propósito, responsabilidade e sabedoria divina. Este vídeo revelará os segredos ocultos da Bíblia para milionários, oferecendo insights que os milionários modernos conhecem, mas raramente compartilham. Provérbios 23:7. Porque como ele pensa em seu coração, assim ele é. A jornada para o sucesso financeiro começa com sua mentalidade. Não se trata de quanto você ganha, mas de como você pensa sobre dinheiro. A Bíblia enfatiza que os pensamentos moldam a realidade. Se você acredita que Deus quer que você prospere, suas ações se alinharão com essa crença, pavimentando o caminho para o sucesso financeiro. 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para fazer que toda graça seja abundante em vocês, para que em todas as coisas, em todos os momentos, tendo tudo o que vocês precisam, vocês transbordem em toda boa obra. Este versículo encoraja uma mudança de uma mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância. A capacidade de Deus de prover não é limitada, e Ele deseja que você tenha o suficiente para atender às suas necessidades e para dar generosamente. Essa crença na abundância atrairá oportunidades e abrirá portas que antes pareciam fechadas. Lembrando que se você deseja descobrir o segredo que os ricos sabem e você não, para enriquecer em qualquer situação financeira, clique no primeiro link da descrição e veja a nossa aula gratuita, onde explicamos tudo isso com detalhes. Agora continuando. Filipenses 4:19. E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as riquezas de sua glória em Cristo Jesus. O caminho para a prosperidade começa quando você confia que Deus é o provedor supremo. Sua crença deve estar enraizada na certeza de que Deus quer que você prospere.
e não apenas sobreviva. Quando você adota essa mentalidade, começará a haver novas oportunidades de crescimento e maneiras de multiplicar o que já possui. Primeiro, Timóteo 6:10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A frase-chave aqui é amor ao dinheiro, não o dinheiro em si. O dinheiro é neutro. Ele não é bom nem ruim. É uma ferramenta que pode ser usada para propósitos nobres ou egoístas. Se você tem associações negativas com o dinheiro, pode inconscientemente bloquear o sucesso financeiro. Mudar essa mentalidade permite que você veja o dinheiro como um recurso que pode ser usado para o bem. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir tanto a Deus quanto ao dinheiro. Deus não quer que você seja escravizado pelo dinheiro, mas que o use com sabedoria. Ao alinhar suas metas financeiras com os propósitos de Deus, você ganha liberdade e clareza em suas decisões financeiras. Essa mudança de perspectiva ajuda você a superar a falsa dicotomia de que o dinheiro é bom ou mau. A administração é um dos conceitos centrais dos ensinamentos da Bíblia sobre riqueza. É a ideia de que tudo o que você tem vem de Deus, e você é apenas um administrador disso. Mateus 25, 14 a 30. Na parábola dos talentos, Jesus enfatiza a importância de gerenciar recursos sabiamente. O mestre dá a 3 servos diferentes quantidades de talentos, uma forma de dinheiro. Os 2 primeiros servos duplicam seus talentos, enquanto o terceiro os enterra. O mestre elogia os 2 que multiplicaram seus recursos, mas repreende aquele que nada fez com o que lhe foi dado. A lição aqui é clara. Deus recompensa aqueles que usam seus recursos para criar mais. Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também será desonesto no muito. Se você pode ser fiel ao administrar pequenas quantias de dinheiro, também poderá administrar grandes somas. Esse princípio se estende a todas as áreas da vida, incluindo progresso na carreira, crescimento de negócios e finanças pessoais. Deus testa sua fidelidade nas pequenas coisas para prepará-lo para maiores responsabilidades. Provérbios 27:23. Certifique-se de saber o estado das suas ovelhas. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Nos tempos bíblicos, os rebanhos representavam riqueza. Este provérbio ensina a importância de monitorar de perto seus recursos, sejam eles economias, investimentos ou rendimentos de negócios. Ao avaliar regularmente sua situação financeira, você garante que nada seja desperdiçado e que esteja preparado para desafios inesperados. Muitas pessoas pensam que dar reduz a riqueza, mas a Bíblia ensina que a generosidade é um dos princípios mais poderosos para aumentá-la.